pandemia, muita atenção foi voltada para os agentes de segurança pública, que integram a chamada linha de frente ao combate do Covid-19, pois passaram a somar em suas atividades rotineiras a fiscalização das medidas sanitárias para conter o coronavírus. E é justamente sobre essa classe de profissionais que irei falar hoje. Isso porque um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados pode trazer algumas mudanças nas carreiras policiais de todo o Brasil. Você sabe o que esse PL propõe? Primeiramente, é importante ressaltar que hoje as polícias militares são organizadas pelo Decreto 667 de 1969. Devido à sua antiguidade, muitos juristas apontam diversas incongruências entre a norma e a atual disposição constitucional vigente. Esse é um dos argumentos utilizados por quem justifica a necessidade de uma lei nacional para regular as organizações policiais e corpos de bombeiros pelo país. Ainda, uma lei com essa abrangência pretende reforçar o caráter institucional dessas corporações. Por exemplo, a nomeação de seus comandantes se daria após indicação de uma lista tríplice, aprovada por seus integrantes aos chefes dos executivos estaduais. Esse projeto também inova com a criação de novas patentes de generais dentro da hierarquia militar e a adoção do ciclo completo de polícia, o que ampliaria as atribuições funcionais das polícias no combate ao crime. Agora que sabemos um pouco mais a respeito do PL da Lei Orgânica das Polícias, assista ao ponto de vista que preparamos sobre o tema. Muito bem, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista, o programa aqui da TV Assembleia dedicado a discutir o cruzamento entre o direito e a política. Nada mais justo que a TV Assembleia se permita promover as discussões que envolvem o direito e a política, pois é no Parlamento Estadual onde acontecem as principais discussões que vão, inevitavelmente, trazer o aprimoramento e atualização do nosso ordenamento jurídico estadual. Todo o corpo de leis e de normas que rege a administração pública de Mato Grosso do Sul passa de uma maneira ou de outra pela Assembleia Legislativa. E quando a gente fala do direito e da política, a relação entre essas duas áreas, a gente sempre tem em mente as diretrizes governamentais de qualquer administração. As plataformas de governo são tradicionalmente divididas entre saúde, educação, renda e segurança pública. Segurança pública é o tema do nosso ponto de vista de hoje, porque um projeto de lei que já foi apresentado na Câmara dos Deputados, em Brasília, e tem a sua votação prevista para muito em breve, promete reformular a estrutura orgânica das polícias civis e militares e também do Corpo de Bombeiros. Quem vai explicar esse projeto de lei para a gente é o nosso entrevistado de hoje, vereador aqui em Campo Grande, o Coronel Alírio Villasanti. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Eu acredito que discutir um tema tão palpitante, tão importante para a população, que é a segurança pública e, por consequência, as corporações que estão à frente desse processo, é um achado, porque nós entendemos que a segurança pública é desenvolvimento, segurança pública é cidadania. Muito obrigado pelo convite. Segurança pública é um tema muito importante para Mato Grosso do Sul devido às suas características geográficas, tanto é que isso se reflete na composição legislativa dessa 11ª legislatura. A gente tem 3 deputados estaduais que advêm das forças militares. Tem Cabo Almi, tem o deputado Capitão Contar e o deputado Coronel Davi, todos eles ali de certa forma ecoando as necessidades, as vozes das pessoas, dos agentes de segurança, né, que são servidores públicos antes de mais nada. Talvez essa lei venha justamente para colocá-los com essa ótica, né, na discussão pública. O agente de segurança pública, o policial militar, ele é um servidor público, ele está para ajudar a população. Exatamente. O policial é o defensor da cidadania. Ele vem, nesse contexto, defendendo os princípios fundamentais do homem, previsto na Carta Maior, no seu artigo 5º, direitos individuais, e ele é um servidor de natureza, eu diria até, especial, pela forma de atuação, porque ele está defendendo princípios fundamentais como a vida, a propriedade, a intimidade, a inviolabilidade do domicílio. Tudo isso é função do policial. Então a importância dele no contexto da sociedade é muito grande. São vários os tipos de polícia, a gente estava comentando aqui antes, né, de começar a gravar o programa, né, Coronel?
são vários os tipos de polícia, consequentemente vários os tipos de policiais, mas, querendo ou não tem como fugir da natureza específica da carreira policial. Por isso que essa lei veio para trazer uma diretriz nacional, é isso? Essa é a principal característica desse projeto de lei? Eu entendo que sim. Quando você coloca padrões de organização, de funcionamento, critérios de ascensão funcional, enfim, define parâmetros mínimos para o funcionamento das corporações militares estaduais, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros, você dá a diretriz básica para que ela possa ter o seu funcionamento devidamente parametrizado a nível nacional. Nós temos a lei da magistratura, temos a lei do Ministério Público, temos recentemente, em 2014, a lei das guardas municipais, leis nacionais. Então, é justo que a PM, que o bombeiro e também a Polícia Civil tenha o seu ordenamento a nível nacional. O questionamento que se faz na escolha do comandante-geral, que é o chefe maior da instituição, será mantido com alguns critérios, como, por exemplo, o tempo de comando, 2 anos. Claro que se eventualmente esse comandante praticar algum ato irregular, alguma ilegalidade, ele fatalmente será tirado da sua função. Mas estabelecer parâmetros básicos de manutenção desse profissional, despolitizando. Em alguns estados da federação, infelizmente, a política toma conta da escolha do comandante, não que não seja importante a questão política, e acaba ferindo critérios legais, fazendo com que haja promoção e esse promovido, recém-promovido, seja galgado ao posto de comandante-geral, causando um desconforto muito grande dentro da corporação que ele vai comandar. Quer dizer, pelo que eu entendi, essa lei visa garantir mais efetividade, mais transparência para a eleição disso, o que em alguns outros estados não quer dizer que não aconteça, né? É uma segurança formal, na verdade. Exatamente isso. Nós tivemos em um estado recentemente que o comandante-geral foi trocado durante o ano 5 vezes. Isso causa, além do desconforto para a instituição, causa sérios prejuízos à gestão daquela instituição, porque você trocar toda hora o maior líder, o maior gestor daquela corporação, você com certeza terá enormes prejuízos para a continuidade dos trabalhos pela pessoa que ele representa e o que ele lidera. Nós temos aí, só para dar um exemplo, rapidamente, São Paulo tem 100 mil policiais. Já pensou você trocar toda hora o gestor da Polícia Militar de São Paulo? Você causa um transtorno administrativo, burocrático, operacional muito grande, não só à corporação, mas ao Estado como um todo. Cada estado da federação tem a região sul, tem a região norte, tem a região sudeste, tem a sua particularidade. Às vezes um estado contempla várias realidades diferentes. O que essa lei faz para proteger as características peculiares que a polícia precisa ter de autonomia para atender às necessidades desse estado, sem perder a importância de ter uma diretriz nacional para a organização da sua carreira? A lei nacional vem estabelecer parâmetros importantes numa visão macro, dá os nortes, eu diria que seria um guarda-chuva para as legislações estaduais. Caberá e deverá continuar cabendo ao governador do estado, à Assembleia Legislativa, que é o órgão que legisla sobre a corporação em alguns setores, como o estatuto, nós temos aqui o estatuto aprovado pela Assembleia muitos anos atrás. Então, tudo isso continuará sendo privativo do governo do estado e da Assembleia, que caberá a ela aprovar a legislação específica de características nossas. A visão macro, os nortes importantes ficarão a nível nacional. Bem, passada essa questão sobre o possível conflito entre uma diretriz nacional e as necessidades peculiares de cada região, a gente tem uma outra característica que essa lei trouxe, pretende trazer, porque ela não foi votada ainda, que é a criação de novas patentes, né? A patente é uma das características mais primordiais da hierarquia militar. E essa lei contempla a criação de generais para as forças estaduais. Vamos caminhar um pouco para a Europa. A França, a Espanha, Portugal também já tem general naquelas corporações que têm a figura militar. E uma coisa muito importante dentro do cenário nacional, que as polícias militares compõem o sistema de defesa nacional. Numa eventualidade de uma grave perturbação da ordem, numa eventualidade de uma guerra que ninguém quer, mas pode acontecer um dia, as polícias passam a compor, como força reserva do Exército, passam a compor
o Exército para defender os cidadãos brasileiros. Então tem esse componente também da defesa nacional que incorpora Exército, Polícia Militar para defender a nossa soberania. A Constituição previu um sistema federal de defesa, né, um sistema nacional de defesa, em que os policiais militares, e assim como os outros agentes, estão incluídos para previsão de uma possível e não desejada guerra, é isso? Se necessário for. Pouca gente sabe disso. Se necessário for, como componente do Sistema de Defesa Nacional, como força auxiliar e reserva do Exército, as polícias militares podem, numa eventualidade, claro que ninguém deseja, como você mesmo disse, numa eventualidade, fazer frente às guerras que eventualmente possam acontecer e, numa grave perturbação da ordem, o que também ninguém quer, nós poderemos e deveremos agir em consonância com as Forças Armadas. Então é por isso que o projeto de lei contempla a criação da patente de general. Isso aí iria facilitar, né, caso aconteça essa distúrbio ou essa guerra. Exatamente, para que nós possamos, compondo o Sistema Nacional de Defesa, nós temos aí aproximadamente 500 mil policiais e bombeiros militares da ativa em todo o Brasil. Quais seriam, coronel, as outras repercussões no cotidiano da corporação, a criação de uma patente como general? Eu acredito que das grandes corporações em particular, eu já citei aqui o exemplo de São Paulo, que tem aí aproximadamente 100 mil homens, em Minas Gerais aproximadamente 40 mil, o tratamento igualitário junto às Forças Armadas numa eventualidade de uma grave perturbação da ordem, numa guerra que ninguém deseja, em outras questões, no tratamento que se deve dar, a importância que esse comandante tem no cenário. Por exemplo, volto a frisar, dar esse exemplo várias vezes, que é a Polícia Militar de São Paulo, que tem 100 mil integrantes. Perfeito. Esse projeto de lei ele tem sido discutido, ainda que a passos lentos, depois de quase 20 anos da sua apresentação inicial na Câmara dos Deputados. E isso aqui a gente estava conversando antes, se dá devido à atual composição política do país, né? Tudo depende do contexto político, né? Existe uma bancada da segurança pública no Senado ou na Câmara que tem promovido esse debate e é responsável por trazer esse projeto de lei para a discussão, inclusive do nosso programa de hoje, né? A Frente Parlamentar da Segurança Pública, né, chamada Bancada da Bala. Bancada da Bala. Tem aproximadamente 20 policiais e bombeiros militares, né, na Câmara Federal. Ela é responsável, através do capitão Augusto, que é o presidente da Frente Parlamentar. É o relator desse projeto. Que é o relator do projeto, que já foi discutido com várias entidades, em todos os estados, enfim, tudo isso já foi várias vezes equacionado. Então, está o momento da gente votar, a gente ainda falta aparar algumas arestas de discussão, mas essencialmente, talvez, possamos votar ainda esse ano. Então, eu estou falando isso justamente porque 20 anos passados da apresentação inicial desse projeto, a gente acompanha nos debates públicos, né, enfim, nos jornais, na internet, uma discussão que também é recorrente, que diz respeito à unificação entre polícia civil e polícia militar. Eu não tenho tanto contato com a realidade cotidiana de uma força policial, eu não sei dizer, por exemplo, se isso seria bom ou ruim, na sua visão. Isso é prejudicial, é positivo para quem é agente de segurança? Isso está contemplado no projeto de lei? Fala um pouco sobre essa questão, que muita gente gosta de falar sobre ela. A unificação é ruim para a democracia. Ruim para a democracia. Ruim para a democracia. Não podemos deixar uma força policial ter o total domínio numa eventualidade no cenário nacional. Vou dar exemplo. Nós temos nos Estados Unidos 22 mil polícias. A polícia é municipalizada. 22 mil polícias. Então, se eu quero fazer uma polícia, eu vou lá, se o prefeito entender que deve fazer a polícia, ele vai lá e faz. São polícias com competências, atribuições muito específicas. Muito específicas. É municipal. E aí eles fazem no condado, uma região que eles chamam de condado, eles fazem a polícia, por exemplo, a polícia de operações especiais. Um pequeno município não tem condições de manter um grupo de operações especiais em função do investimento, do material, do treinamento. Eles se unem e aquele pequeno condado faz um grupo de operações especiais com atuação naqueles municípios que eles forem acordados para fazer esse trabalho. Perfeito. Então, volto a frisar, a unificação é ruim para a democracia. Nós temos várias, só nos Estados Unidos temos 163 polícias federais, com vários segmentos. Polícia
de fronteira, é polícia de aeroportos, vários departamentos de polícia. Quanto mais polícia tiver, melhor. Mais segurança. Mais Quanto mais polícia, mais segurança. Mais segurança. Isso é óbvio, né? Exatamente. Mas polícia com investimento, com valorização, com equipamento, é o desejo de todo o cidadão brasileiro a ter uma segurança pública de qualidade. Acho que isso é ponto pacífico. Assim como na saúde, assim como na educação, e o investimento é fundamental. Beleza, o senhor está falando aqui sobre os Estados Unidos, né, que tem uma realidade totalmente diferente da nossa, mas Sim. sempre serve como parâmetro para a gente almejar o desenvolvimento e o aprimoramento da nossa realidade, consequentemente. Mantendo essa questão dos Estados Unidos e dos outros países, qual é o paralelo que a gente pode fazer hoje da nossa polícia com a polícia dos outros países, né? Qual modelo de polícia é adotado no Brasil? Ele é parecido com as outras polícias europeias, americanas? O que a gente pode fazer de comentário para encerrar esse primeiro bloco aqui sobre a nossa polícia? Nós temos, na verdade, duas polícias, dois modelos de polícia segundo os especialistas, os estudiosos. A gendarme, que é gendarme, que é a polícia. Explica pra gente. Que ela vem da França, é chamada em francês quer dizer gente das armas. E nós trouxemos esse modelo para o Brasil com a colonização portuguesa, com a família real, que é investidura e característica militar. Tem outro modelo. A principal característica desse modelo de polícia mais tradicional é a investidura e a característica militar. E a característica militar. O espanhol, ele fala que ele tem a polícia militar mais antiga do mundo, que tem 9 séculos. Ele fala isso com muito orgulho. Então, a questão da desmilitarização hoje, só para pegar um gancho... É um outro assunto que a gente pode comentar. Praticamente um assunto já em desuso essa argumentação, porque não se discute mais se é bom ou não se militarizado ou não. Se discute o que é bom, e nós vamos falar daqui a pouco, o ciclo completo de polícia. Ciclo completo. Que é fundamental. E o segundo modelo de polícia, além do gendarme, que é o militarizado, é o modelo civis, que é britânico, que nasceu na Inglaterra, mas ele tem característica civil com investidura militar. Ele é um sistema híbrido. É o mais próximo do Brasil? Aqui nós temos a Polícia Civil, que é mais ou menos isso aí. E a Polícia Militar, que é o sistema gendarme. Então, que fazem características, têm funções diferentes. A Polícia Militar faz o trabalho preventivo e a Polícia Civil faz o trabalho investigativo. E aí a importância da junção dessas duas atividades para chegarmos ao ciclo completo de polícia, que nós vamos falar daqui a pouco. A gente vai falar sobre o ciclo completo de polícia daqui a pouco no segundo bloco. Eu vou falar também como que esse projeto de lei vai repercutir no ciclo completo de polícia. É até um trava-língua falar ciclo completo de polícia, né? Nosso entrevistado de hoje é o coronel Alírio Velaçante, que também é vereador aqui em Campo Grande. A gente volta daqui a pouco. Aguarda aí. As fake news são notícias e conteúdos falsos que se aproveitam da velocidade da informação nas redes sociais para viralizar mentiras na internet. O alvo dessas fake news normalmente é você, que recebe essa notícia pelas redes sociais e pode acreditar ou compartilhar este conteúdo. Empresas criam fake news para viralizar essas mentiras na internet, se aproveitando de robôs que fazem esse compartilhamento automatizado e do compartilhamento do próprio usuário, que deveria, mas muitas vezes não verifica e não checa a informação antes de compartilhar. Quando você compartilha uma fake news, você está corroborando com aquela informação falsa na internet. Isto é preocupante e depende sim da atenção de todos nós. A responsabilidade do usuário cresceu, pois as notícias falsas são cada vez mais comuns na internet. E você, usuário, precisa ter atenção redobrada com todo tipo de notícia que recebe em suas redes sociais. O mecanismo dessas fake news disseminarem pela internet são exatamente as redes sociais, principalmente o WhatsApp. Portanto, atenção por conteúdos recebidos no WhatsApp. Algumas vezes, essas fake news têm intenção apenas que você entre num site ou compartilhe um conteúdo. Por isso, a atenção é sempre redobrada. Algumas empresas compartilham fake news de maneira automatizada, com robôs, e atingem muitos usuários que podem ou não compartilhar essa informação. Por isso,
Desconfie e não compartilhe fake news na internet. Contamos com todos vocês. Bem, a gente volta agora para o segundo e último bloco do Ponto de Vista. Como eu falei aqui antes de me despedir, a gente vai falar sobre o ciclo completo de polícia com o nosso entrevistado de hoje, Coronel Alírio Velaçante. O que significa esse termo? É um termo importantíssimo para a segurança pública brasileira. Já temos PEC tramitando no Congresso Nacional para fazer a adoção do ciclo completo. O que é o ciclo completo? Nós juntarmos o trabalho preventivo que é feito pela Polícia Militar junto com o trabalho investigativo que é feito pela Polícia Civil. O único país do mundo que não tem o ciclo completo é o Brasil. Não pode ser. É verdade. Porque quando você vai conversar com o policial europeu, ele não entende porque então você não é polícia, você só faz uma parte, você é meia polícia, eles até brincam com a gente. O francês fala isso com a gente. Vocês são meia polícia, você só faz o preventivo, você não faz o investigativo, não há a junção dessas atividades. Com a aprovação do ciclo completo, que tramita já no Congresso... Ele tramita num projeto separado, só para a gente entender. Num projeto de lei, está na Câmara nesse momento. E aí vai ter que ir a aprovação na Câmara, vai ao Senado e a votação em 2 turnos nas 2 casas de lei. É importante a aprovação. Por quê? Vou dar um exemplo. A adoção do chamado termo circunstanciado de ocorrência, que é o chamado TCO, em que o policial militar, nos crimes de menor potencial ofensivo, nos crimes anão, vamos dizer assim, né? Nos ilícitos? Ilícitos pequenos, ameaça, uma lesão corporal leve. Aquela briga de vizinho. A briga de vizinho. Aquele som alto. Isso, a perturbação do sossego, muito comum, inclusive nos finais de semana. Isso o policial não precisa levar para a delegacia. Ele mesmo, como diz o nosso doutrinador Balestrelli, ele faz a ocorrência no capô da viatura e já marca para aquelas, tanto vítima e autor, para ir no juizado especial, chamado juizado de pequenas causas, futuramente, sem a necessidade de levar para a delegacia, o que hoje é feito em Mato Grosso do Sul. Nós temos 12 estados do país que já adotam o TCO feito pela Polícia Militar, como Santa Catarina, que faz uma ocorrência em 15 minutos e não precisa levar para a delegacia, que às vezes permanece por muito tempo lá, dificultando a vida do cidadão. Esse é o primeiro passo do ciclo completo. O ciclo completo, cada polícia fará a prevenção e a investigação. De que forma isso será colocado em prática? Me dê exemplos palpáveis. Ou se faz por região, Polícia Militar em Campo Grande, Polícia Civil em Dourados, todos os crimes, ou se faz pelos crimes. A Polícia Militar fará os crimes de menor potencial ofensivo, o crime pequenininho, e a Polícia Civil os crimes de maior complexidade. Então, isso nós podemos fazer essa divisão posteriormente. Isso será bom para a sociedade, isso será bom para o cidadão, celeridade, economicidade, evitará o retrabalho. Nós temos que avançar urgentemente para a adoção do ciclo completo no Brasil. Quer dizer, o sistema de justiça brasileiro tem passado por uma tendência de desburocratização, né? É um tema recorrente aqui no Ponto de Vista, a questão da mediação, da conciliação. Isso está, inclusive, tendo reflexos na atividade policial, que é uma coisa que, à primeira vista, você pode não imaginar acontecendo, né? Uhum. E o tema de hoje não é sobre desburocratização, é sobre forças de segurança estaduais que também prometem se tornarem mais ágeis com a possível aprovação desse projeto de lei orgânica das polícias. O nosso entrevistado é o Coronel Alírio Velaçante, que é vereador atualmente aqui em Campo Grande. Pelo nome dele, pela patente, você já imagina que ele tem propriedade para falar sobre um projeto de lei que fale sobre as forças de segurança, mas não é só isso. A trajetória dentro da corporação, dentro da Polícia Militar sul-mato-grossense dele, também o autoriza a falar sobre isso, tendo, inclusive, criado projetos de referência internacional no trânsito. Eu tive a felicidade de comandar o Batalhão de Trânsito aqui em Batalhão de Trânsito daqui de Campo Grande? Campo Grande, durante 4 anos, e com outras forças ligadas ao trânsito, como o DETRAN, como a GETRAN, como o CETRAN, por exemplo, nós criamos um gabinete de gestão integrada de trânsito. Isso foi em 2010. Já tem 11 anos. 11 anos já. E aí nos incluímos, o município de Campo Grande, num programa nacional chamado Vida no Trânsito, com várias ações na área educativa,
Aí um exemplo muito emblemático é o respeito à faixa de pedestre, que nós lançamos em 2010, que hoje é uma realidade em Campo Grande. É verdade. Felizmente. Aqui realmente é respeitado. E naquela época, não, ninguém vai respeitar. Estamos todos respeitando, dando um exemplo de cidadania. Ações na área educacional, na área de fiscalização, principalmente a questão da alcoolemia, rigorismo na alcoolemia, acho que é fundamental, e na área de engenharia. Essas 3 vertentes, engenharia, fiscalização e educação. E como que esse projeto se tornou referência internacional e foi adotado pela UPAS? Explica antes o que é a UPAS. A Organização Pan-Americana da Saúde nos ajuda como consultoria e também nos dando várias informações importantes para que esse projeto seja colocado em prática. Tem 11 anos esse projeto e a ONU, em 2010, lançou a Década de Ação de Segurança Viária, buscando, em 10 anos, diminuir em 50% as vítimas fatais no mundo todo em acidentes de trânsito. Campo Grande, na época, tinha 132 mortes no trânsito, em 2010, hoje tem aproximadamente 70 mortes por ano. Ainda é um número elevado, mas diminuímos aí na faixa de 50% com várias ações educacionais, de fiscalização e de engenharia. Ou seja, é possível mudar. Campo Grande é referência. Recentemente, a UPAS lançou um vídeo dizendo que Campo Grande é referência nessas várias ações. Temos que avançar mais? Temos, mas já demos um passo importante. Quer dizer, em pleno Maio Amarelo, a gente está ouvindo uma notícia tão feliz para Mato Grosso do Sul sobre o nosso nível de consciência e atenção com o trânsito. Mas a sua trajetória dentro da polícia também passa por situações de mais adrenalina, mais policiais raiz, né? Você participou do DOF e do Batalhão de Corumbá. Faz uma breve análise de como que foi participar do DOF e lá em Corumbá. O DOF eu tive a felicidade de conhecer na época o Coronel Dibel, ainda muito jovem, e trabalhamos junto aí durante 3 anos. Uma pessoa que me ensinou muito, a fronteira é uma escola. Hoje o DOF é referência nacional dessa integração da Polícia Civil e Militar numa região de fronteira, uma região extremamente perigosa, e principalmente nos últimos tempos, todos nós sabemos. Os crimes transnacionais, os crimes transfronteiriços também são presentes na divisa com a Bolívia. Eu tive a felicidade também de permanecer 3 anos em Corumbá. É uma área complexa, até porque ali o tráfico ele é muito forte, o tráfico principalmente de cocaína, e no Paraguai o tráfico de maconha, né? O Capitão Bada é um dos maiores produtores de maconha, talvez até do mundo. Teve alguma ação específica que você guarda com mais carinho na memória sobre uma apreensão, sobre uma perseguição lá em Corumbá? Vou trazer uma realidade da fronteira com o Paraguai quando eu estava no DOF. Isso já começo de 2002 aproximadamente aí, assim, o Fernandinho Beiramar estava chegando naquela região de fronteira. E nós tivemos ali, ele estava chegando naquela época. Vocês estavam monitorando? Exatamente, o PCC matou um sargento da Polícia Militar em Dourados naquela ocasião, quando eles estavam começando a se instalar na região. Início de 2000, era muito forte a presença do Fernandinho lá, ele andava por lá, naquela região de Ara Moreira, Capitão Bado, ele era uma figura comum, porque ele fugia dos grandes centros, né, já perseguido naquela região lá do Rio de Janeiro, e ele estava vindo para cá. Tanto é que veio, instalou, nós temos uma realidade, facções criminosas poderosas na região de fronteira, hoje isso é uma realidade, infelizmente, e logo depois de alguns anos ele foi preso. Mas ele, naquela ocasião, ele vivia naquela região e a gente trabalhava. E a única força que fazia frente a tudo isso era o DOF, até pela estrutura que tem, pela preparação que tem, por uma série de requisitos. Então, tivemos participação importante, o próprio início da ocupação da penitenciária de Dourados, né, hoje é uma das maiores do estado, foi também com alguns membros que foram presos, naquela ocasião foram presos pessoas que assaltaram um banco, já ligado ao PCC, que foi pego. Então são vários questionamentos que nós tivemos essa experiência riquíssima e que me trouxe aí muita adrenalina, mas acima de tudo o dever cumprido naquela ocasião junto ao DOF. Bem, são as curiosidades do nosso entrevistado de hoje, o Coronel Alírio Belassante, a quem a gente agradece a participação, mas não vai mandar ele embora ainda não, porque, no ponto de vista, quem acompanha sabe, todo programa, toda edição tem o seu momento de interatividade, que a minha amiga Areta Muritiba passa lá no Instagram da Assembleia, convocando os nossos seguidores a mandarem as suas dúvidas sobre o tema do programa que vai ser abordado no mês. Dessa vez, ela passou lá, perguntando quais eram as dúvidas que vocês tinham sobre o projeto de lei orgânica das polícias. E é com ela que eu vou falar agora. E aí, Areta? Olá, Radamés, olá.
Coronel e vereadora Líria Vilaçante. O bate-papo está muito interessante, elucidativo e principalmente para aqueles que querem ingressar, né, e seguir nas carreiras policiais. Por isso, nós temos várias perguntas dos nossos seguidores, que também é muito fundamental a participação deles, para que a gente possa levar um programa cada vez mais informativo para vocês, né? E quem fez a primeira pergunta foi o seguidor Renan Vieira. Ele quer saber quais são as atribuições do Conselho Nacional de Comandantes. Quais são? Coronel, conta pra gente. O Conselho Nacional de Comandantes Gerais engloba os comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Na realidade, é um conselho, como o próprio nome diz, consultivo e deliberativo. Não tem poder, até porque as corporações são estaduais e devem obediência ao governador. Mas é um fórum importante de debate dos grandes temas nacionais da segurança pública, Lei Orgânica Nacional, a tramitação do Código de Processo Penal que está em curso nesse momento. Temos um deputado aqui do nosso estado, presidente da Comissão Especial. Então, os grandes temas nacionais são tratados junto a esse Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da PM e do Bombeiro. E esse conselho, ele é tratado nesse projeto de lei que a gente está discutindo hoje? Não é tratado, porque ele é um órgão à parte. Nós já temos o Conselho Nacional de Segurança Pública. Esse, sim, aí é um conselho a nível de Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se esse conselho tem o foco deliberativo e várias representações estão presentes das entidades que representam as categorias, entre outras questões que são colocadas nesse conselho. Vamos para a segunda pergunta. Qual que é, Areta? Vamos lá, o Augusto Pires quer saber se com a aprovação desse projeto de lei, os aprovados em concursos policiais poderão se transferir entre os estados. Isso vai poder acontecer? Não poderá, Areta, porque as corporações são estaduais. Então, elas têm regras próprias dentro dos seus estados. Acontece, eventualmente, nós temos aqui no nosso estado a capitã Fabrícia, que é da Paraíba, num acordo entre o governo da Paraíba e o governo de Mato Grosso do Sul, ela atualmente presta os seus serviços aqui no estado. Mas são casos excepcionais. Ela continua pertencendo à corporação dela, mas presta os seus serviços aqui. Acontece, eventualmente, quando o policial vai para a Força Nacional. Ele passa a prestar... A Força Nacional é uma das polícias mais interessantes que a gente tem no Brasil. Exatamente. Né? São compostos por PMs e bombeiros a Força Nacional. Então, as corporações cedem para a Força Nacional, há um treinamento específico, direcionado para aquelas ações, e vão servir, o sul-mato-grossense vai servir no Pará, vai reforçar no Amazonas, e para ele é uma experiência riquíssima e acaba ajudando temporariamente naquele local quanto é necessário, numa ação específica, temporária, 6 meses, 1 ano, às vezes chega a 2 a 3 anos essa permanência. Você falou sobre a Força Nacional, sobre o Amazonas. A gente está num momento aí que é discutida a questão do coronavírus, de qual é a efetiva prestação que a administração pública tem enviado para essa região do país. Houve alguma atuação da Força Nacional na entrega dos oxigênios, dos medicamentos que precisavam lá? Nós pedimos, e não só nós, mas também várias lideranças políticas, a priorização das vacinações da vacina pandemia, em função dessas ações que as forças de segurança, como um todo, não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Bombeiro, as próprias Forças Armadas, ajudando na distribuição das vacinas, no transporte, na segurança. Então, na realidade, por isso nós temos esse foco diferenciado quando a gente fala das questões da segurança pública, dos profissionais da segurança pública, em função das suas atividades específicas de segurança e no momento que o Brasil vive e o mundo vive, né, que é a pandemia da Covid-19. Vamos para a última pergunta com a minha amiga Areta. Então, a Manu Fernandes quer saber se o projeto de lei traz inovações em termos de políticas de segurança pública e, se sim, quais os reflexos? Quando você coloca parâmetros, organiza uma corporação que tem, apesar de ser uma corporação estadual, mas tem atuação nacional, cada corporação em seu estado, a tendência é a melhoria dos serviços prestados à sociedade, que entendemos que é o principal objetivo da Corporação Policial Militar e do Bombeiro Militar. Melhoria do serviço, e a sociedade vai ter um serviço de melhor qualidade quando você estabelece parâmetros, doutrina, e você caminha, principalmente uma questão que a gente sempre fala, num investimento maior e numa gestão de maior envergadura para que nós possamos prestar um melhor serviço à sociedade.
Bem, essa última resposta do nosso entrevistado de hoje serviu como reflexão, fechou com chave de ouro o programa de hoje, que abordou o projeto de lei orgânica das polícias militares e civil e também do Corpo de Bombeiros no Brasil. A gente agradece ao Coronel Alírio Villaçante, inclusive faz o convite para participar dos outros programas aqui da TV Assembleia, principalmente do Velocidade, que é um programa que está começando agora e fala sobre trânsito. A sua experiência no trânsito aqui em Mato Grosso do Sul vai ser muito bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, agradeço a participação dos nossos colegas que ajudaram aqui a fazer o programa hoje, nos nossos cinegrafistas Osmar, Segato, da produção da Estefânia. Agradeço a sua audiência e também a participação da minha amiga Areta. É isso mesmo, eu também agradeço. Quero agradecer a participação do Coronel Alírio Villaçante. E você quer continuar acompanhando a programação da TV Assembleia? Continue seguindo as nossas mídias sociais e também pelo canal 9 da NET. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. TV Alemes, 20 anos, a TV da gente, de MS.